Olá, meu nome é Flaviana Nascimento. Hoje vamos ter a aula de inglês técnico. Vamos começar? Pessoal, para poder entender, para a gente começar nessa jornada aqui de entender o inglês técnico, o GMP, que é o Grupo Motopropulsor, ele está dentro do contexto da aviação civil brasileira. Então, quando falamos em preparação para uma habilitação em GMP, nós não estamos falando apenas de uma memorização de lista de componentes e suas funções. Nós estamos aqui desenvolvendo a capacidade de falar outra linguagem, uma linguagem técnica, precisa, e de compreender a documentação regulatória complexa que vai ter no seu dia a dia e, mais importante ainda, de aplicar esse conhecimento em cenários reais de manutenção e diagnóstico das aeronaves. Então, aqui vem um ponto muito importante. Quando nós estamos aprendendo termos técnicos de motor, existe uma diferença grande entre decorar um sumário ou um glossário aí alfabético e de realmente entender como as peças trabalham juntas. Então, por isso, em vez de seguir uma abordagem mais alfabética, que é um pouco até meio chato, né? Nós vamos usar aqui uma abordagem mais sistêmica. Então, significa que a gente vai organizar o conhecimento, não por uma ordem, por exemplo, de A, B, C, mas sim por um sistema funcional. Então, nós vamos entender como o motor está estruturado, como funciona o sistema de admissão e escape, e como o combustível é queimado, por exemplo, também, como a máquina é refrigerada. E essa é exatamente a forma como, por exemplo, os manuais da FAA estão organizados. E é também como um mecânico, de verdade, vai estar pensando na hora de estar ali diagnosticando a aeronave. Então, se o motor, por exemplo, está falhando, o mecânico vai pensar, qual que é o sistema que pode estar causando isso? E ele não vai, por exemplo, recitar o dicionário ali em ordem alfabética. Então aqui eu também não venho ensinar para vocês o A, B, C ou o verbo to be do inglês. Eu trago palavras que vão estar no seu dia a dia e entender de forma sistêmica como funciona ali o grupo motopropulsor e também trazer um troubleshooting no final para a gente viver um pouco na prática e ler ele juntos para vocês na hora Então, na hora de vocês estarem fazendo alguma manutenção, saberem interpretar ou já tiverem passado por uma interpretação do troubleshooting em algum momento da vida de vocês. Combinado? Então, para a gente começar aqui, começamos pelo coração do motor, sua estrutura básica. A gente precisa entender que um motor alternativo, ele também funciona, ele também é chamado como motor a pistão e funciona em um nível assim bem elementar. Então, primeira palavra, motor alternativo, piston engine. Imagina isso, você tem uma fonte de energia, que é o combustível, e esse combustível ele tem uma energia química, armazenada dentro dele. E aí o motor vai pegar essa energia e vai converter ela em energia mecânica. E aí como é que ele faz isso? Ele faz através do movimento de vai e vem dos pistões. Outra palavra, piston. Então temos duas palavras já, piston engine, piston. Agora vamos aos componentes. Temos o cilindro, que é basicamente uma câmara, um espaço fechado. Dentro dessa câmara temos um pistão, que é um êmbolo, que se move para cima e para baixo. Quando a combustão acontece, os gases queimados empurram esse pistão para baixo. Mas espera aí, se o pistão só se mexe para cima e para baixo, como é que a aeronave voa, pessoal? Com esse movimento retilíneo aí que torna essa rotação, como é que ela consegue voar? E é aqui que entra a biela. A biela é como se fosse um braço mecânico que conecta o pistão ao vilabrequim.
Então já temos aí algumas palavras. Piston engine, motor térmico de combustão interna, onde pistões se movem em movimento retilíneo alternado. Piston engine. Pistão, piston. Cilindro, cylinder. Biela, connecting rod. Beleza? E aí, temos de próximo o vilabrequim, que é o que a gente conversou agora há pouco, que ele é o eixo principal que converte o movimento alternativo em rotação contínua. Então temos o crankshaft, 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 vilabrequim. Temos também o cárter, que é a carcaça principal que suporta o vilabrequim e que contém o óleo lubrificante. Crankcase, crankcase, crankcase. Também temos o cabeçote, que é o cylinder head, que é a tampa do cilindro que contém as válvulas de admissão e escape, as velas de ignição e as passagens para o fluxo de ar e gases. Bom, agora que entendemos a estrutura básica do motor, vamos falar sobre o combustível que entra entre os resíduos, como os resíduos que saem, né? Esses dois processos formam dois sistemas completamente diferentes. Então, começamos com o sistema de admissão. Lembra quando eu disse que o motor converte energia química em energia mecânica? Pois bem, para isso acontecer, o motor ele precisa de dois ingredientes, que é o combustível e o ar. Muito ar, né, na verdade. Então, o ar entra pelo filtro de ar, que remove poeira e sujeira que poderia danificar o motor. E depois vai para o carburador, ou em sistemas mais modernos, também chamado de sistema de injeção de combustível. O carburador ele é basicamente um misturador. Ele pega o ar que vem do filtro e o mistura com a quantidade certa de combustível. Essa mistura ar-combustível é então distribuída a cada cilindro pelo coletor de admissão. E uma rede de tubos, né, o coletor de admissão é uma rede de tubos que funciona como um distribuidor. E agora, em aeronaves que vão aí em grandes altitudes ou que precisam de muito desempenho, nós encontramos o turbocompressor ou supercompressor. O que esses dispositivos então fazem? Eles forçam mais ar para dentro do motor. Por quê? Porque em altitudes elevadas o ar é mais fino, ele é mais rarefeito. E aí ele tem menos densidade. Se o motor respirasse naturalmente, ele não conseguiria o oxigênio suficiente para poder fazer uma combustão eficiente. O turbo e o supercompressor resolvem isso forçando mais ar para dentro, compensando a altitude. Então, depois que o combustível queima dentro do cilindro, nós temos alguns gases queimados e esses gases precisam sair para algum lugar, e é aqui que entra o sistema de escape. As válvulas de escape se abrem e os gases quentes saem do cilindro e vão para o coletor de escape. E aí é similar ao coletor de admissão, mas então fazendo um caminho inverso. E depois disso, os ares são expulsos para a atmosfera através do escapamento. Bom, aí então temos várias palavras. Coletor de admissão, intake manifold. Intake manifold. As válvulas são as valves. O coletor de escape nós chamamos de exhaust manifold. Exhaust manifold. Válvulas, valves. Carburador, carburetor. Pessoal, vocês têm que entender que quanto mais vocabulário vocês tiverem, no caso, quanto mais leitura, quanto mais vocês trazerem o inglês para a vida de vocês, mais fácil vai ficar de vocês compreenderem e gravarem essas palavras. Eu tô aqui para mais dar um direcionamento, um norte de como pode ser falado e quais são as palavras traduzidas. Mas isso é no dia a dia de vocês que vocês vão conseguir realmente trazer mais experiência, trazer mais vocabulário para a vida de vocês. Combinado? Então,
Partindo para o próximo, temos o... Aqui, então, temos o air filter, filtro de ar, que é o que remove a poeira e detritos de ar dentro do ar de admissão. Turbocompressor, turbocharger. E aí, o supercompressor, que é supercharger. Não muda muita coisa, vocês percebem que não é tão difícil. Bom, para isso, agora vamos entender o sistema de admissão. O sistema de admissão leva o combustível, o sistema de combustível. O sistema de admissão, ele leva o combustível para dentro do motor. Alguém precisa acender esse combustível no momento certo. E esse trabalho do sistema de combustível e do sistema de ignição. Então, a gente vai começar a falar do sistema de combustível. O combustível ele não apenas aparece basicamente no cilindro. Ele vem de um tanque e alguém precisa mandá-lo para lá. Esse alguém é a bomba de combustível. Existem bombas mecânicas acionadas pelo motor e bombas elétricas alimentadas pela bateria e da aeronave. A bomba pressurizada, ela consegue pressurizar o combustível e o envia do tanque para o carburador ou para o sistema de injeção. E aí, agora nos motores mais modernos, com o sistema de injeção de combustível, em vez do carburador, o combustível é pulverizado diretamente nos buracos de admissão, ou até mesmo dentro do cilindro. Isso acontece muito mais controle, ele oferece muito mais controle sobre a quantidade de combustível e a mistura e o timing. Então, cada cilindro pode receber aí a quantidade exata de combustível que precisa. E o bico injetor é o componente que faz essa pulverização. E aí, agora vem a pergunta, né? Como é que esse combustível queima? Como que ele ignora, assim? Quando é a parte de queimar e qual é a parte de não queimar? E aí, nós precisamos entender aí que alguém que cria uma faísca elétrica dentro do cilindro. E é o sistema de ignição. Então, no topo de cada cilindro tem uma vela de ignição. E a vela é um componente relativamente simples, né? Ela é basicamente 2 eletrodos muito próximos um do outro, que quando uma alta voltagem que vem aí dos magnetos passa entre esses eletrodos, salta uma faísca e essa faísca ignita o mistura ar combustível. Então a gente já tem aí algumas palavras: sistema de injeção, fuel injection system, fuel injection system, ou bomba de combustível, fuel pump. Fuel, vocês já perceberam que é combustível. Fuel, pump, bomba, pump. Tudo que é pump é bomba. Fuel injection system. Quando nós falamos quando fala um pouco mais rápido, as palavras em inglês sempre mudam. Então, o certo a ser falado é fuel injection system. E não fuel injection system. Ok? E aí, então, da onde vem essa alta voltagem? A gente vem dos magnetos, os magnetos que geram essa voltagem. E eles não dependem da bateria, pessoal. Ele vem essa característica de segurança crítica. Então, por exemplo, se a bateria morrer, os magnetos ainda funcionam e o motor continua rodando. E aí vem um detalhe super importante, que é o avanço da ignição. Então, a vela de ignição ela não pode disparar no momento exatamente em que o pistão está dentro do cilindro. Não, a faísca ela precisa ocorrer alguns graus de rotação antes disso. E por quê? Porque a combustão ela não é instantânea, né? Levam alguns milissegundos para que essa chama consiga se propagar dentro do cilindro. E aí, com
com essa queima toda do combustível, de criar essa pressão máxima, se você esperar muito, a pressão máxima vai ocorrer muito tarde dentro do cilindro. E aí, o timing aí, se você esperar muito, ocorre muito tarde. E aí, se você, se for muito cedo, também a queima ocorre danificada. E aí, o timing perfeito para essa carga do motor e da temperatura do motor, a gente chama de avanço de ignição, que ele é tão crítico para a performance e também para a saúde do motor. Então, em muitos motores, especialmente os mais antigos, eles exigem, né? Existem sistemas mecânicos e até centrífugos que ajudam o avanço automático conforme o motor funciona. E aí, então, a gente tem o bico injetor, temos o fuel injector ou nozzle. Nozzle, fuel injector. Fuel injector. Aqui a gente traz o combustível, né? Ao pé da letra seria injetor de combustível, tá? Fuel injector. Nozzle. Em muitos manuais vocês podem ver como nozzle também. Magnetos. Velas de ignição. Spark plugs. E avanço da ignição, que a gente chama de ignition. Para vocês verem aqui, só um instante. Ignition time advance. É bom vocês também repetirem. Quanto mais vocês repetirem, quanto mais vocês falarem. Então, vão aí, já anotam todas essas palavras e todo dia vocês vão e repetem várias vezes a palavra. Pesquisam mais palavras e vão anotando num caderninho mesmo, que aí isso vai ajudar demais vocês a entenderem melhor, tá bom? E aí nós chegamos agora em dois sistemas que são absolutamente vitais aí para que o motor viva uma vida longa e saudável, que é a lubrificação e arrefecimento. Então, a lubrificação dentro do motor, ela existe centenas de peças móveis. E aí tem os pistões subindo e descendo, tem o vilabrequim girando, tem as válvulas abrindo e fechando. Tudo isso acontece muito rapidamente. Se não houvesse lubrificação, esses componentes então simplesmente estrariam quase instantaneamente. Estragariam ali, né? E eles queimariam, se desgastariam, se danificariam. Então, para evitar tudo isso, precisa do óleo. O óleo é bombeado através da bomba, né, desse motor que chama bomba de óleo, que se a gente for lembrar aí alguns minutinhos atrás, eu falei do pump. Bomba de óleo, oil pump. Bem fácil, né, gente? A bomba, então, ela cria uma pressão que geralmente vai entre 15 e 100 psi e depende muito do motor, tá? E aí distribui esse óleo para todas as peças críticas. E aí o óleo reduz o atrito, remove o calor e limpa os resíduos. E aí, se o óleo está fazendo todo esse trabalho, removendo detritos e partículas metálicas, ele fica então muito sujo, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai ficando muito sujo. E para isso que a gente tem o filtro de óleo. Oil filter. Oil pump, oil filter. O filtro, então, ele remove contaminantes e partículas metálicas, mantendo o óleo limpo e funcionando bem. Então, mas o óleo aí, ele está gerando calor enquanto ele circula pelo motor e ele fica muito quente. E aí, por isso, a gente precisa do radiador de óleo, oil cooler, que é um trocador de calor, exchange heat. Ele troca o calor, exchange heat. He exchange heat from oil cooler. Então, ele troca o calor que dissipa o calor do óleo para o ambiente. E aí dissipa, então, e eles existem aí em dois tipos de sistemas diferentes de armazenamento de óleo, que tem o cárter úmido e o cárter seco. Então, o cárter úmido e o cárter seco, nós chamamos aí de dry and wet. Seco, dry. Wet, molhado. Dry sump system or wet sump system, que é o cárter úmido, óleo no cárter,
Cárter seco é o óleo em tanque externo, que é melhor para poder fazer manobras acrobáticas. Então, repassando, oil pump, bomba de óleo. Oil filter, filtro de óleo. Oil cooler, radiador de óleo. Então, o radiador de óleo faz o quê? Exchange heat. Então, ele troca o calor. E o cárter seco e cárter úmido, wet para úmido, dry para seco, sump system, dry sump system. E bom, agora também temos o motor refrigerado a ar, que é o air-cooled engine. Air-cooled engine. E as aletas de refrigeração, que é cooling fins. Cooling fins, certo? Que são sistemas aí vitais para a longevidade do motor, geralmente eles gerenciando o atrito e o calor gerado pela combustão. Então, air-cooled engine, or e cooling fins. Cooling fins. Beleza. Até agora, então, a gente está falando dos motores a pistão. Mas aí, se a gente entra nos motores a turbina, a linguagem fica um pouco diferente. Com os motores a pistão, você fala de componentes mecânicos. E com os motores a turbinas, o vocabulário se torna termodinâmico e aerodinâmico. E um motor a pistão funciona através de explosões cíclicas. E um motor a turbina funciona através de fluxo contínuo de ar. Então, aqui mudamos um pouco o vocabulário. Motores a turbina produzem tração ao acelerar uma grande massa de ar pela terceira lei de Newton, e o turbojato é o tipo mais simples. O turbofan tem um grande ventilador e é mais eficiente. O turbohélice combina a turbina com uma hélice. O PT-6, por exemplo, é um excelente exemplo de turbohélice usado em aviação regional. Então, turbojato, turbojet. Turbofan, turbofan. E turbohélice, turboprop. Turbojet, turbofan, turboprop. Fácil, né? Compressor axial. Então, um motor a turbina tem 3 seções principais, que é a seção fria, de emissão e compressão, a seção quente, que é a combustão, e o escape. E aí o compressor axial tem múltiplos estágios. O difusor desacelera o ar, a câmara de combustão queima continuadamente e a turbina de potência extrai essa energia para poder acionar a hélice através de uma caixa de redução. Então temos o compressor axial compressor. No inglês, a gente, muitas vezes, quando você está lendo, você vai perceber que o substantivo, ele vem depois do adjetivo. Então, geralmente a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. Então, axial compressor. Difusor, diffuser. Câmara de combustão, combustion chamber. Turbina de potência, power turbine. Power turbine, diffuser, combustion chamber, axial compressor, diffuser, combustion chamber, power turbine. Agora, com a IGT, ela mede a temperatura dos gases de escape e é o indicador mais importante do estresse térmico. E o EPR, ela mede a tração em turbofãs, NG é a velocidade do gerador de gás, o EPR, então, ela mede a tração em turbofãs, o NG é a velocidade do gerador de gás, o torque é o indicador direto de potência em turbohélice e os pilotos monitoram esses parâmetros, então, constantemente durante a operação. EGT significa Exhaust Gas Temperature.
O EPR significa Engine Pressure Radio. NG, Gas Generator Speed. E o torque, torque. So, EGT, Exhaust Gas Temperature. EPR, Engine Pressure Radio. NG, Gas Generator Speed. Torque, torque. Aqui, então, eu trouxe para vocês o que é o GMP, né? É uma unidade completa da potência de uma aeronave. Então, isso significa que o motor, quando aplicável, a hélice é o coração que faz a máquina funcionar, voar, certo? Então, eu trouxe algumas terminologias para que vocês, alguns acrônimos para vocês entenderem. GMP, Power Plant Group. Power Plant Group, grupo motopropulsor, a unidade completa que produz tração, incluindo motor e hélice. EGT, Exhaust Gas Temperature, temperatura dos gases de escape, é a temperatura dos gases de exaustão, um parâmetro aí muito crítico para a saúde dos motores e da turbina. EPR, Engine Pressure Radio, razão de pressão do motor. CHT, Cylinder Head Temperature. Cylinder Head Temperature é a temperatura da cabeça do cilindro, que ela acaba aí, por exemplo, a EPR é a razão entre a pressão na saída da turbina e a pressão de entrada do compressor, usada para medir a tração em motores turbo-jato, turbofan, turboprop ou turbofan. A temperatura, então, o CHT, é a temperatura na parte superior dos cilindros de um motor a pistão, que é vital aí para evitar superaquecimento e detonação. Vamos de novo, então. GMP, Power Plant Group. EGT, Exhaust Gas Temperature. EPR, Engine Pressure Radio. CHT, Cylinder Head Temperature. E agora, RPM, esse a gente já conhece, que é o RPM, rotação por minuto, Revolution per Minute, Revolutions per Minute. EFSD, In-Flight Shutdown, parada no motor, do motor em voo, In-Flight Shutdown, In-Flight Shutdown. NG, Gas Generator Speed, Gas Generator Speed. NP, Power Turbine Speed, Power Turbine Speed, Power Turbine Speed. ADE, and Detonation Injection, and Detonation Injection. ADI, injeção antidetonante, and Detonation Injection. E aqui eu trouxe um troubleshoot para a gente poder dar uma análise junto. Aqui então, vou ver se eu consigo aumentar ele para vocês aqui lerem junto comigo. Então, cause, technique. Solution, refer to the operator manual recommended starting procedure. Procedure for solution is self-explanatory. Então, o que ele está falando aqui? Qual é a causa? Técnica. Causa técnica. Qual que é a solução? Que é o solution. Refer to the operator manual recommended starting procedure. Então, ele está falando para a gente poder olhar no manual recomendado quais são as operações que precisam ser iniciadas. E aí ele fala o que devemos fazer, né? Solução por procedure. Então, o que devemos fazer?
que é esse, assim, no inglês a gente pode traduzir ao pé da letra, mas não vai ficar como a gente fala em português, fica diferente. Quando traduzimos ao pé da letra, ele, então, o, quando a gente faz ao pé da letra, fica diferente, né? Então, procedure for solution. Então, os procedimentos para a solução. Ou a solução, quais são os procedimentos para poder solucionar. Entende? Existem vários tipos de... existem várias traduções que ao pé da letra do português falado, se você for traduzir ele ao pé da letra como tal em inglês assim, fica diferente. Entendeu? Então, procedimentos para a solução. Então, soluções, procedimentos para a solução, que é o que está escrito. Aí no segundo seria flooded, flooded, inundado, flooded. Beleza. A causa veio como flooded, inundado. Aí a solução é clean engine, então limpar o motor. Procedure for solution, qual é o procedimento para a solução? Crank engine with throttle full open and mixture in idle cut off. Que aí entendemos crank engine, que é o motor de manivela, tá vendo? Ele tá invertido. Então, em inglês, ele sempre inverte do jeito que a gente fala em português, geralmente substantivo com um adjetivo. Crank engine with throttle full open, então, o motor de manivela com o motor em aberto. Crank engine with throttle full open, então o motor de manivela com o acelerador totalmente aberto e a mistura em idle cutoff, que aí trazemos que ela tem que estar em idle cutoff, que é a mistura em marcha lenta. Então, quando a gente chama cutoff, é corte, cutoff. Mas nesse caso significa marcha lenta. E aí, throttle valve open too far. Throttle valve open too far seria a válvula do acelerador muito aberta. Só que o too far ele também pode ser identificado como muito distante. Então, por isso que nós temos que entender primeiro a frase para poder traduzir ela da maneira correta. Então, quando a gente fala throttle valve, nós não vamos achar que a throttle valve está muito distante, e sim muito aberta. E aí, como solution, ele traz set for approximately 800 RPM. Então, coloque aproximadamente, né, 7 para aproximadamente a 800 RPM. E aí, a solução para esse procedimento é solution is self-explanatory, ou seja, já está... Self-explanatory é algo que já está explicado. Então, quando a válvula ela está muito aberta, a válvula de ignição do acelerador está muito aberta, se você colocar ela em 800 RPM, isso já vai resolver. Então, ele coloca solution is self-explanatory, já está explicado. Self é algo que já self sou eu. Então, I am myself. Então, self-explanatory é o autoexplicativo, entende? Já está autoexplicativo. No 4 ele traz insufficient prime may be accompanied by backfire. Então, o insufficient prime... Então, insufficient prime may be accompanied by backfire. Primer insuficiente pode ser acompanhado por contra-explosão.
E aí ele traz a causa, primer insuficiente. E a solução, solution. Increase same, que ele fala então para colocar mais do mesmo. Increase same. Increase é crescer, aumentar. Same é o mesmo. E aí, procedure for solution, que é o procedimento para a solução, anota. Make sure primer is not leaking. Então, a solução é para você prestar atenção, então tenha certeza, make sure, tenha certeza que o primer não esteja vazando, não tenha vazamento, certo? Magneto impels complying not operation properly. Então ele fala que o magneto não está operando com a operação apropriada. E aí, como solução, remove and check for binding or broken impulse spring. Então, remova e cheque e remove and check. Então, remova e verifique se está quebrada ou se ela está emperrada, binding, essa mola de operação que tem dentro do magneto. 6. Defective spark plugs or ignition wire. Então, defeito nas spark é faísca, nos plugs de faísca, ou wire, que é fio, ou no fio de ignição. Qual que é a solução? Inspeção, inspect and replace, or repair as necessary. Então, inspecione e coloque novamente. Então, replace em português, troque, né? Ou troque, ou repare. Então, inspecione, troque ou repare se for necessário. Causa: low voltage at vibrator input. Então, pouca voltagem no input do vibrador. E aí, check with voltmeter and replace battery if necessary. Be sure battery terminals are clean and tight. Also check leads for condition. Então, cheque o voltímetro e troque a bateria se for necessário. Então, tenha certeza, be sure, que os terminais da bateria, tá vendo? Ó, be sure battery terminals. Então, se eu for traduzir ao pé da letra, então, tenha certeza, a bateria terminais está limpo e apertado. E também cheque as luzes, leads, for condition, leads. Também cheque as pistas for condition, então, se elas estão na condição ideal. Se a gente for traduzir no pé da letra, tudo fica um pouco mais confuso, entendeu? Então, por isso que nós temos que saber interpretar a frase, ter mais vocabulário. Então, quanto mais palavras souberem, melhor você vai conseguir traduzir a frase, certo? Então, cheque se o voltímetro, cheque com o voltímetro e replace, troque a bateria se for necessário. E tenha certeza se os terminais da bateria estão limpos e apertados. E também cheque se as pistas estão em condições boas. Certo, pessoal? Aqui eu trouxe mais um review para vocês entenderem mais ou menos como a gente pode fazer e compreender os termos técnicos aí quando for fazer um troubleshoot. E como dica, eu dou para vocês que vocês todos os dias peguem pelo menos 10 palavras, escrevam essas palavras no seu caderno, falem e refalem e escrevam talvez 2 ou 3 frases por dia, para que vocês treinem essas terminologias, né, esses termos técnicos,
para que quando vocês forem operar e fizerem os troubleshooting no seu dia a dia, fique mais fácil para vocês. Combinado? Muito obrigada. Até mais.